Não é esse o propósito dessa reflexão. Mas como a mordomia cristã é colocar Deus em primeiro lugar, como primeiro Deus, isso reflete no guardar o sábado, ou como eu, obedecendo o mandamento de guardar o sábado, estarei colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Então a gente vai tentar ressaltar aqui pelo menos 3 aspectos dessa questão. Mas antes disso, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos refletir no texto desta noite. Está lá no livro de Lucas. O capítulo é o capítulo 6. Dos versos 6 a 10. Com a sua Bíblia aberta, curva sua fronte, vamos mais uma vez falar com Deus. Querido e adorável Pai, Senhor nosso, que estás nos céus, nós rogamos nesse momento, ó Pai, a Tua direção, a unção do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, como mordomos Teus, aprender e aprender as verdades eternas contidas na Tua Palavra, e que nos será revelada esta noite por meio do Teu Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Versos 6 a 10. É uma história bem conhecida, eu acho que vocês já ouviram vários sermões sobre esse texto, mas eu quero ressaltar que nós não vamos, na verdade, nos deter no milagre que foi realizado nesses versos. Nosso foco será outro, vocês vão entender já já. Mas assim, vamos ler o texto para embasar, a nossa reflexão dessa noite. Diz assim, verso 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele, Jesus, na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Esse é só mais um dos milagres que Cristo realizou no dia de sábado. E primeiro a gente tem que entender o que é colocar Deus em primeiro lugar, o que é ser Deus, que é primeiro ser Deus, na nossa vida. Nós vemos aqui que esse é um dos relatos só que fala a respeito de Jesus fazendo cura nos sábados, E a gente vê que nos evangelhos a gente vê muitas referências desses atos regulares de Jesus durante o dia de sábado, Milagres e outros mais. A gente vê até no mesmo capítulo anteriormente, nós vemos Jesus com os discípulos passando por uma seara, colhendo milho, algumas espigas para comer, e os fariseus então questionam Jesus por que os discípulos fazem aquilo, porque o acusam de violar a lei, nesse momento. E Jesus diz a respeito do que aconteceu com Davi, ainda lá no Velho Testamento, dá esse exemplo. Jesus justificou as suas ações e no final ele se declara ele mesmo Senhor do sábado. E logo depois nós temos essa história do milagre do homem da mão ressequida. E a gente vê por que será que o sábado recebe tanto destaque nos evangelhos. Isso chama atenção porque algumas pessoas ainda questionam: não, o sábado é algo do Velho Testamento, O mandamento do sábado é algo do Velho, é lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver. Interessante que nenhum mandamento é tão falado, tão assim, chamado a atenção como o sábado. Jesus fazendo sempre alguma atividade e entrando em conflito com a visão farisaica
que existia na época de como se guardar o mandamento. O que a gente presta atenção é que, diferente dos festivais que haviam no povo de Israel, como a festa dos tabernáculos, né, o Purim, a Páscoa, que eram eventos que aconteciam no povo, que eram importantes na história de Israel, o sábado não era celebrado da mesma forma. Não era uma comemoração de um fato importante histórico. Ele era, e ainda é até hoje, o memorial semanal do ato da criação. Na verdade, a comemoração era do ato criador de Deus. Tudo foi criado por Deus. E era isso que era relembrado a cada sábado através da guarda do mandamento. E a gente vê que o sábado está sempre sendo para a gente um lembrete constante de que Deus é criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Aqui nos traz novamente para a questão da mordomia. Se Deus é o dono de tudo, né? Ele criou todas as coisas, então nós estamos na condição, na posição de apenas administradores de tudo isso que Deus criou. E o sábado torna-se para nós um lembrete constante a cada final de semana da criação, do ato de criador de Deus. Então nós nos lembramos que Deus é o Criador, que tudo pertence a Ele. Isso nos leva a entender que nós somos apenas administradores, mordomos dele. Então isso faz com que nós compreendamos qual é o real papel de Deus, qual deve ser o real papel de Deus na sua vida. Primeiro lugar. Então o sábado nos lembra constantemente de quem vem primeiro. Primeiro é Deus, que criou tudo. E eu, então, devo colocar o Deus Criador na minha vida sempre em primeiro lugar. Deus ocupa o primeiro lugar porque Ele é o Criador e Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Tem um texto no Desejado de Todas as Nações que diz o seguinte, esse texto que tem aí, talvez não dê para vocês lerem porque está muito pequena a letra, mas ela diz o seguinte: nenhuma outra das instituições dadas aos judeus tendia a distingui-los. Eu quero que vocês gravem bem essa palavra. Tendia a distingui-los tão completamente das nações circunvizinhas como o sábado. Era a intenção do Senhor que a sua observância os designasse como adoradores seus. Seria um sinal de sua separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Bem sabemos também que lá em Ezequiel Deus diz que o sábado seria como um sinal entre mim e vocês, né? Para que vocês saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Então é a autoridade, a propriedade de Deus sobre o governo de Deus, a declaração de governo de Deus sobre a nossa vida. E isso distinguia o povo de Israel mais do que qualquer uma das outras características que eles tinham, diferente dos outros povos. Isso era para chamar a atenção e para mostrar: Israel era um povo de Deus, pertencia ao Senhor. E o propósito do sábado, na verdade, queridos, é um dos propósitos. A gente vai ver outros propósitos no decorrer da nossa reflexão, é que a humanidade toda colocasse Deus em primeiro lugar, reconhecendo como provedor e sustentador de todas as coisas. E aí você imagina, se todas as pessoas no mundo guardassem o quarto mandamento da lei de Deus, haveria alguma dúvida no mundo de quem seria o criador dele? Haveria alguma dúvida no mundo a quem pertenceria todas as coisas? Ou quem sustentaria todas as vidas? Não. Muita coisa, ou tudo seria diferente no mundo, tão simplesmente se as pessoas compreendessem a essência do quarto mandamento da guarda do sábado. Nós teríamos realmente uma outra realidade. Nós vemos que também o sábado nos preserva de muita coisa.
Hoje a humanidade tem, digamos, mil afazeres. Hoje eu estava na academia e encontrei uma moça lá e começou a conversar comigo. Eu acho que ela precisava conversar, porque ela não me conhecia, eu não perguntei nada. E ela começou a despejar, e eu, legal, fiquei ouvindo, né? Assim, poxa, ela deve estar precisando. Então deixa eu ficar aqui quietinha, que já, né, já ajuda. Quem não atrapalha já está ajudando, então eu fiquei só ouvindo. E ela falando dessas N atividades que ela fazia, isso, aquilo, outro, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que a gente consegue, né? Como é que a gente consegue? É tanta coisa, ela falou tanta coisa que eu fiquei cansada só de ouvir ela falando, você imagina só. E aí eu fiquei lembrando de mim mesma, de anos atrás, né? Quando eu tinha criança, porque ela tem 2 crianças pequenas, então eu me lembrei da época da casa. Meu Deus, é mesmo. A gente faz tudo isso aí, a gente nem percebe. Depois que a gente termina, que a gente olha para trás assim, e fui eu, Não consigo imaginar que eu consiga ter feito tudo isso. E infelizmente algumas pessoas chegaram lá e terminaram a nossa conversa, vai ser assim, olha, fique tranquila. Um dia você vai olhar para trás e você não vai acreditar no que você é capaz de fazer. E assim a vida. Muitas atividades no decorrer, muitas coisas para fazer, muitos compromissos, né? Muitas contas a pagar também. E muitas coisas para prestar conta, muitas responsabilidades, muitos afazeres. E aí o risco que nós temos, querido, de esquecermos da nossa relação com o Criador é muito grande. É por isso que o mundo, mergulhado nesse frenesi de ir e vir, de fazer e acontecer, a maioria das pessoas não se apercebem de Deus, não lembram que existe um Deus. Não param para pensar de onde vieram, que sentido tem aquela correria, aquela vida que estão vivendo. E é exatamente isso. E de quem somos dependentes? Nós esquecemos da nossa dependência dele. Então, interessante, eu achei muito interessante dizer que o primeiro dia completo na existência do primeiro homem, que foi Adão, não foi um dia de trabalho. Eu não tinha pensado nisso, é mesmo. Deus fez Adão na sexta-feira, terminou ali, já está terminando o dia, já está no finalzinho, já começou o sábado ao pôr do sol, né? Sábado ao pôr do sol, na sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Aí já começou o sábado e beleza, Adão nasceu, apareceu, já foi descansar, nada de trabalho. Eu achei interessante, por que será, né? Deus começou a vida da humanidade com descanso. Talvez para chamar a atenção, olha, esse descanso é porque vocês precisam descansar em mim. Vocês precisam sempre retornar para o início. Nós temos que olhar para o início. Como foi o início? O início da nossa existência foi descansando na presença de Deus, em comunhão com Ele. Então, toda vez que você estiver atarefado, estiver angustiado, estiver cheio de afazeres para fazer, que você acha que não dá conta, lembre-se, o início, como foi? O início é exatamente esse, descansar na presença do Senhor. Então, a guarda do sábado, queridos, é sim essencial para que nós desenvolvamos uma mentalidade de primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus porque é o nosso Criador, primeiro Deus porque Ele é o nosso mantenedor, primeiro Deus porque Ele é o nosso Salvador. Então, a cada semana nós terminamos e nós nos voltamos para o princípio da criação. Nós estamos dizendo que ao aceitarmos o mandamento divino de guarda do sábado, nós estamos dizendo, Senhor, Tu é o primeiro na minha vida. Então tem que ser desta forma. Mas também Deus pode ser revelado na nossa vida como primeiro quando nós seguirmos os passos de Jesus de outra forma. Olha só o verso. Primeiro ele diz que ele sucedeu que em outro sábado ele entrou na sinagoga. Ou seja, primeira parte, Jesus ia à sinagoga todos os sábados. Ele estava lá. Esse é o primeiro ponto, é o nosso exemplo. Depois ele entrou e ensinava, né? Ali ele ensinava. Todos os sábados ele entrava na sinagoga. Literalmente, a sinagoga era o local da assembleia
onde se reuniam todos os crentes da época, né? Todos os judeus, para fazer um momento de adoração a Deus. Você vê que várias passagens falam da presença de Jesus nas sinagogas. Jesus estava sempre na sinagoga. Mas o interessante é que mais de 10, os evangelhos associam o ministério de Jesus na sinagoga. Olha só. Ele fazia o seu ministério na rua, nas outras cidades, na casa das pessoas, mas pelo menos mais de 10 vezes ele estava lá na sinagoga. E lá na sinagoga eles se reuniam para momentos de oração, certo? Lá era local também usado muitas vezes como escola, como centro comunitário, como local de reunião, tribunais e locais de oração e estudo. Sendo que no sábado a sinagoga era exclusivamente um local para culto e leitura das Escrituras. As demais atividades poderiam ser feitas, mas no decorrer da semana. O sábado era exclusivo para adoração e estudo da palavra. E as sinagogas, a gente bem sabe que no Antigo Testamento não existiam sinagogas, né? De novo falar. Elas foram organizadas após o exílio babilônico, quando houve a destruição do templo de Jerusalém. Então foram instituídas, organizadas as sinagogas, para que o povo pudesse se reunir e adorar a Deus em outros lugares onde quer estivesse, até por causa da dispensação, né? Eles haviam saído da sua terra. Como adorar a Deus se o templo ficava lá em Jerusalém e eles estavam distantes? Então, a gente vê então a instalação de diversas sinagogas, tanto na cidade de Jerusalém como em outras cidades também. E no Novo Testamento, durante toda a viagem missionária de Paulo, a gente vê ele falando de várias cidades que já tinham sinagogas, onde ele, sempre que ele encontrava a sinagoga, ele estava lá ensinando. Então, lá na sinagoga, eles se reuniam para adorar e ouvir a palavra de Deus. Essas são duas atividades fundamentais daqueles que procuram colocar Deus em primeiro lugar. Então, se você quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, essas duas atividades são fundamentais. Uma delas é adorar e outra é ouvir a palavra de Deus. E exatamente essa reunião, ela é feita no tempo dos judeus, exclusivamente mais no sábado, né? No sábado eles estavam reunidos para esse momento de adoração. Agora, uma coisa interessante que eu ouvi hoje, que eu queria compartilhar com vocês, é sobre um artigo que foi publicado pela PUC, do Rio Grande do Sul, de um sociólogo chamado Ricardo Mariano. O título dele é um artigo acadêmico, na verdade. O título foi Mudanças no Campo Religioso Brasileiro. Só para dar uma noção para a gente do como está a adoração nos dias de hoje. Esse artigo acadêmico ele foi feito baseado no censo de 2010. Embora esteja já um pouco defasado os dados, mas é relevante a situação que ele encontrou nessa época. E no artigo eu queria chamar a atenção porque ele diz o seguinte, o crente de hoje, pretende ser cada vez menos minoritário, menos sectário, menos distintivo. Vocês lembram da palavra que eu pedi para vocês prestar atenção? Que é exatamente o sábado que foi dado ao povo para distinguir eles dos demais. O crente de hoje quer ser menos distintivo, menos contrariado. Ao mesmo tempo que ele quer mais ser dotado de legitimidade social, de independência religiosa, de adequação ao mundo e mais atendido no seu estilo, ou seja, uma religião customizada, uma religião feita especialmente para ele. Então é assim que tem sido, né, a formação dos crentes no dia de hoje. Então, convocar as pessoas para adorar, para ouvir a palavra de Deus em comunidade tem sido um desafio para os tempos de hoje, né?
A gente sabe que, com relação ao sábado, o descanso que Ele nos convida a ter, que Deus nos convida a ter no sábado, não é um descanso de inatividade apenas, ou seja, não é apenas um descanso para você realmente repousar, mas é um momento que Deus provê um tempo de uma adoração e estudo da palavra de Deus em comunidade, né? É o momento que a gente se liberta das nossas atividades seculares, das nossos afazeres do dia a dia, que nos envolve durante a semana toda, né? E nos dedicamos a assuntos, a atividades que são mais edificantes. Então, o outro propósito do sábado, que eu já falei anteriormente, é aumentar a possibilidade de adorarmos a Deus e de ouvirmos a sua palavra. É um período do tempo, do nosso tempo, que nós paramos, e aquele momento nos leva à presença de Deus junto com a comunidade para adorar, para louvar, para aprender, porque na igreja não é apenas para se ouvir sermões, é para se ensinar também. Por isso a gente está aqui também para aprender. Então o sábado é uma experiência espiritual corporativa, ou seja, conjunto. Cada um sai do seu lar, se junta ao corpo de Cristo, que é a igreja, e faz essa adoração corporativa. Os crentes se reúnem como uma família e juntos eles reconhecem a filiação de Deus, né? Então, mas ultimamente tem duas práticas que têm chamado a atenção e têm ocorrido no meio do povo de Deus e infelizmente não são boas práticas. Primeiro delas é que alguns têm tentado fazer do sábado apenas um momento para longas caminhadas em meio à natureza, né? E não participam da adoração corporativa. Quer dizer, uma coisa em detrimento à outra. Não quer dizer que você fazer uma caminhada na natureza seja imprópria para o sábado. Isso de maneira alguma, muito pelo contrário. Mas dedicar-se a isso, né? E deixando de lado a adoração corporativa, né, da comunidade, isso sim é preocupante, né? Então, realmente a natureza é um local onde a gente pode aprender de Deus, é o livro de Deus, mas não é plano de Deus que isso substitua a adoração coletiva, e sim que se junte a ela, que complemente a adoração coletiva, e não que substitua. A outra prática é o que ele chama de igreja buffet, ou melhor, né? São crentes que ficam pulando de um site para o outro, procurando o professor A ou B, evangelista A ou B ou C, procurando um pregador mais interessante, que na verdade estão procurando uma experiência de adoração planejada para satisfazer, na verdade, as suas preferências pessoais em detrimento de fazer parte de uma assembleia de crentes. Na verdade, é daquela religiosidade individualista, né? Eu vou procurar o melhor palestrante que tiver, o melhor orador que tiver, vou ouvir, vou ficar bem, não preciso participar junto com os irmãos, né? Porque estar junto com os irmãos dá trabalho, tá? Oxe, dá trabalho, é complicado. Mas é exatamente para isso que foi criada a igreja, para que a gente possa aprender aqui juntos o que é viver em comunidade. Já pensou lá no céu, cada um morando na sua casinha, bem distante um do outro, ninguém se falando, ninguém convivendo, cada um vai lá, adora a Deus sozinho e volta para casa, ninguém se fala? Isso não é o céu. Então, se o céu não é assim, aqui também não pode ser, de maneira alguma. Então, nós somos convidados a fazer parte da Assembleia dos Crentes, e aqui Paulo deixa muito claro no seu ministério apostólico, quando ele fala de edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Como é que se edifica um corpo que não está convivendo? O corpo tem que conviver. Então, essa ideia de viver o cristianismo, uma igreja buffet que vai procurar escolher o que é melhor, não é plano de Deus para a nossa vida. Então, nós temos o sábado como
nossa lembrança de Deus, o nosso Criador, e colocarmos Ele em primeiro lugar. Nós temos o sábado como um momento especial, a possibilidade de nós adorarmos a Deus em comunidade, né? Estamos ali adorando e aprendendo do Evangelho. E nós temos o sábado também de outra forma, que é realização de atos de serviço, compaixão e cura. Isso também demonstra o princípio de primeiro Deus na nossa vida. E exatamente isso que Jesus fez aqui, né? Quando diz que ele entrou na sinagoga no sábado, né? Ensinava e achava-se ali um homem com a mão ressequida. Existia uma pessoa enferma, necessitada de cura, e não havia possibilidade de cura para aquele homem. Não havia. E o que foi que Jesus fez? Apesar de toda a animosidade que havia contra ele ali naquele ambiente, porque ele sabia disso, ele não fez aquela cura sem saber. Ele sabia que tinha toda aquela, ele sabia o que ia no pensamento daqueles homens, né? É tanto que ele lhes pergunta: é lícito, né, curar a pessoa no sábado, né? Ou é deixar a pessoa doente, né? E ali Jesus curou aquele homem. E Jesus deu exemplo para nós. Em todos esses momentos, Jesus vai fazendo, realizando as coisas da sua vida, ele vai dando exemplo para nós. Ou todo sábado sempre estava na sinagoga, ele ia ali para ouvir a palavra, para ensinar. Nesse dia, provavelmente, Jesus foi chamado para ler um texto ou para fazer o sermão. Por isso ele estava ali diante de todos. E Jesus não perdia a oportunidade de servir a necessidade do ser humano. Qualquer um que aparecesse diante dele que tivesse uma necessidade. Então, quando nós realizamos atos de serviço ao nosso próximo, nós estamos sim dizendo: primeiro Deus na minha vida. Porque quando eu sirvo ao meu semelhante, eu estou servindo a quem? A Deus. Foi ele mesmo que disse, né? Jesus falou: quando vocês fizerem para um desses meus pequeninos irmãos, a mim você fez, a mim você fez. Então, é exatamente isso. Então, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Aí eu pergunto para a nossa realidade hoje: é lícito no sábado passar a tarde dormindo ou saindo para fazer o trabalho missionário? Para ajudar alguém, para socorrer um necessitado. É? Então, exatamente. Então, é um chamado para nós também. O exemplo de Jesus é um exemplo para nossos dias. Nós temos todos os dias da semana, de domingo a sexta-feira, trabalhando, desfrutando do resultado do nosso próprio trabalho. Cuidando das nossas próprias necessidades, das nossas próprias soluções, dos nossos próprios problemas. Mas existe no sábado, o trabalho que é feito no sábado, existem algumas características diferentes do trabalho que nós realizamos no sábado. Diferente do trabalho que nós realizamos durante a semana normalmente. A primeira é que nesse sétimo dia nós trabalhamos, preste atenção a isso, irmãos, eu grifei isso aqui. Exclusivamente em prol do interesse dos outros. Exclusivamente, não é o meu e o outro, não, é exclusivamente do outro. Esse dia é dedicado a esse tipo de trabalho. E tem aqui um texto do Abraham Heschel que diz o seguinte: existe uma esfera do tempo onde o objetivo não é ter, mas ser. Não possuir, mas dar. Não controlar, mas compartilhar. Não subjugar, mas estar de acordo. E esse tempo é o sábado. Esse é o tempo de você não ser, você não ter, né? Mas você ser quem você é, né? De você não possuir, não procurar o bem próprio, seu próprio interesse, seu próprio benefício, mas dar, ofertar àquele que está necessitado. A segunda característica
característica do trabalho nesse dia é que o nosso serviço aos necessitados equivale ao serviço a Deus. Então, se eu estou fazendo algo em prol de uma outra pessoa que está necessitando, eu estou, com certeza, servindo ao próprio Deus. Então, é um serviço a Deus, né? Como o próprio Provérbios 19, verso 17 diz: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Então, quem trabalha pelo próximo está servindo a Deus. Queridos, o sábado é o dia do primeiro Deus por excelência. Porque nesse dia nós negamos a nós mesmos e servimos a Deus por meio do serviço a outros. Cada vez, queridos, que nós trabalhamos para melhorar as condições de vida dos outros, nós estamos restaurando a imagem de Deus na humanidade. Amém. A gente sabe que há uma grande necessidade disso, né? O Evangelho de Cristo, segundo o Desejado das Nações, na página 196, diz que o Evangelho dá alto valor à humanidade, como resgate do sangue de Cristo, e ensina uma terna solicitude pelas necessidades e misérias do homem. Esse é o Evangelho de Cristo. Ter solicitude pela miséria do outro, necessidade do outro. Então, no final de tudo, nós temos que, quando as horas do sábado são investidas em adoração corporativa, nós estamos juntos na casa de Deus adorando, aprendendo, louvando, no estudo da Bíblia, no ministério altruísta. Então, o sétimo dia ele se torna um dia mais gratificante da semana, um deleite para todos aqueles que são observadores do sábado. É um dia de alegria, porque é um dia em que eu estou fazendo a vontade daquele que é o Senhor da minha vida. E isso me alegra, né? E isso me faz feliz. Então, para nós aguardarmos bem isso, a guarda do sábado é essencial porque, né? Para que nós desenvolvamos a mentalidade de primeiro Deus. Então, a guarda o primeiro Deus da nossa vida vem através também de quando guardamos o sábado. E a outra coisa, adorar e ouvir a palavra de Deus coletivamente são atividades fundamentais daqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Todo aquele que pretende colocar Deus em primeiro lugar tem que desenvolver essas atividades. E quando nós negamos a nós mesmos e servimos a Deus por meio do serviço aos outros, nós estamos também colocando Deus em primeiro lugar. Então, essas três formas de ver o sábado nos faz entender o princípio do que é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Queridos, se alguém tem aqui alguma coisa na sua vida que o está impedindo de experimentar, de experienciar o sábado, no sábado, Deus como primeiro na sua vida, busque a Deus, clame a Ele, coloque essa dificuldade aos pés dele. Porque com certeza, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nem mesmo guardar os mandamentos de Deus nós não podemos se não for com o poder de Deus. Então busque dele esse poder e lhe ajudar a tirar qualquer empecilho que esteja atrapalhando você de exercitar o princípio de colocar Deus em primeiro lugar, guardando o santo mandamento dele, que é a guarda do sábado. Então, gostaria que os irmãos buscassem, cada um, na sua vida particular, o seguinte: fazer um pacto com Deus, de guardar o sábado, preparando-se devidamente para ele na sexta-feira, respeitando os seus limites e mantendo pensamentos e atividades apropriados. Para mim, isso é um desafio. Eu peço a Deus que me ajude. Eu creio que talvez seja o desafio de alguém também aqui. Então, vamos pedir a Deus, fazer com Ele esse firme propósito de seguir a sua vontade, de fazer segundo o querer dele na nossa vida. Amém? Para finalizar, vamos todos ficar de pé, vamos cantar Santuário no Tempo. Esse santuário no tempo que Deus nos deu para que nós possamos